Então, o exercício 29 pede que a pessoa vai construir uma caixa de papelão com essas dimensões, 20 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Então, isso é um prisma, né, com base retangular. E aí, calcular a área total, né? Então, a área da base é a área desse retângulo da base, que tem dimensões 20 por 10. Então, calcular a área da base é calcular a área desse retângulozinho aí, que tem 20 centímetros por 10. Então, 20 por 10 é 20 centímetros vezes 10 centímetros, que no caso dá 200 centímetros quadrados. Então, vai ser a área da base aí desse prisma. A área lateral é formada por esse retângulo aqui da frente, que tem 20 centímetros por 15 centímetros. Esse retângulo tem um igualzinho a ele lá atrás, no fundo, né, dessa caixinha. Então, eu vou calcular a área de um desses, depois eu multiplico por 2. E esse retângulo aqui da lateral, que as dimensões dele é 10 por 15, ele também tem um igualzinho a ele desse outro lado aqui. Então, eu vou calcular a área desse retângulozinho, que é esse que eu chamei de 2, e multiplicar por 2 depois. Então, esse que eu chamei de 1 é esse primeiro retângulo, o que eu chamei de 2 é esse aqui do ladinho. Então, esse retângulo 1 que eu chamei de A1 vai ser 20 por 15. 20 por 15 vai dar 300, né? 20 vezes 15 dá 300, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. O A2, que é esse retângulozinho aqui, vai ser 10 por 15. Então, 10 vezes 15 dá 150, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Bom, então a área lateral vai ser a soma de todos esses retângulos, mas lembre que são 4 retângulos. 2 iguais a esse e 2 iguais a esse. Então a área lateral vai ser 2 vezes essa área que eu chamei de A1, que é 300, então 2 vezes 300 que dá 600, mais 2 vezes essa aqui que eu chamei de 2, que é de 150. Então 200 vezes 2 vezes 150, 300. Então 600 mais 300, 900 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Então agora a área total, que é o que a gente precisa, vai ser, né, a área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, porque lembra que essa base a gente só calculou 1, mas são duas iguais também, tanto em cima quanto embaixo, são figuras congruentes, né? Essa é a característica do prisma, né? Então, a área lateral 900 centímetros quadrados. Eu não estou colocando aqui centímetros quadrados para ganhar espaço aqui, que não tem muito espaço, né? A área da base é 200 centímetros quadrados, então vai ficar 2 vezes 200, dá 400, 900 mais 400, 1.300 centímetros quadrados. Essa é a área total desse prisma. Bom, aqui no exercício 39, calcule a área total da superfície desse sólido aqui, o exercício A, né? Que é um prisma hexagonal, ou seja, é um prisma com a base hexagonal. E esse hexágono fala que é um hexágono regular, né? Que é um prisma hexagonal regular. O que significa isso? Que todos os lados do prisma têm o mesmo valor. No caso aqui, é raiz de 3 essa medida, tá? Então, os lados do prisma aqui do hexágono mede raiz de 3. Então, a área da base vai ser a área de um hexágono. Como o hexágono é regular, né, todo o hexágono regular, você consegue dividir ele em 6 triângulozinhos. E cada triângulozinho desse aqui forma um triângulo retângulo. Um triângulo equilátero, desculpa. O que significa triângulo equilátero? Que todas as medidas são iguais, né? Então, todos os lados são iguais. No caso aqui, como essa medida é raiz de 3, então a medida aqui desse hexágono é raiz de 3, né? Então a medida dos lados do triângulo também vão ser raiz de 3. Então, para calcular a área do hexágono, o que você tem que fazer? Calcular a área cada um desses triângulos aí, depois juntar todos eles, né? No caso, para calcular a área de um triângulo, a gente precisa da altura dele, porque a fórmula é base vezes a altura dividido por 2. Então, para você calcular a altura de um triângulo equilátero, a altura passa aqui no meio do triângulo, né? Então, você divide o triângulozinho ao meio, então ele vai ficar desse jeito aqui.
e forma um triângulo retângulo. Com esse lado aqui é o H, que é a altura. Esse ladozinho aqui é L e aqui é L sobre 2, porque a gente partiu o triângulo no meio. Usando o teorema de Pitágoras, você acha aí a altura. Depois que você achar a altura, é só jogar na fórmula, que é base vezes a altura dividido por 2. Então a base do triângulo é raiz de 3, né? Então esse Lzinho aí vai ser raiz de 3. Então vai ser raiz de 3 vezes a altura que você vai encontrar dividido por 2. Essa é a área de um triângulo, desse triângulo. Mas existe uma formulazinha para você calcular a área de um triângulo equilátero, sem precisar da altura. Então, para você não precisar ficar fazendo aqui esse teorema de Pitágoras. E a fórmula é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, basta você pegar, substituir o lado aqui do triângulo, que no caso é raiz de 3, né? E fazer a continha. Então, se o lado desse triângulo é raiz de 3, então esse L aqui vale raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, que é o que está aqui. Então, raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Raiz de 3 ao quadrado, corta, vai dar 3. Então, esse aqui vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4. Bom, isso aí é a área de um triângulozinho desse. Mas lembra que o hexágono são 6? Então, você vai pegar, né, e calcular aqui a área do hexágono, que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, basta você pegar essa área que você acabou de achar, multiplicar por 6. Bom, então vai ficar 6 vezes 3 raiz de 3 sobre 4. Esse 6 com esse 4 dá para simplificar. Vou simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. E 3 vezes 3 dá 9, né? Então a área desse hexágono é 9 raiz de 3 sobre 2. Que é a área da base desse prisma, né? Então a área da base é 9 raiz de 3 sobre 2. Bom, agora a área lateral é mais simples, né? Porque a área lateral vai ser formada por esse retângulozinho aqui, que eu desenhei ele aqui, ó, que tem dimensões raiz de 3 e 2, né? E aí são 6 iguaizinhos, porque como o hexágono é regular, todas essas medidas aqui, ó, todas essas aqui, medem raiz de 3, né? Então, você calcular a área de um retângulo desse, multiplica por 6, porque são 6 retângulozinhos aqui, as laterais. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a área desse retângulo, que é raiz de 3 vezes 2. Né? Bom, então 6 vezes 2 dá 12, então a área lateral dá 12 raiz de 3. E a área total vai ser a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base, que lembra que o prisma tem duas bases congruentes. A área lateral é 12 raiz de 3, a área da base é 9 raiz de 3 sobre 2. Né? Então, agora, dá para simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2 vai cortar. Então aqui vai ficar só 9 raiz de 3. Então 12 raiz de 3 mais 9 raiz de 3 dá 21 raiz de 3. Então essa é a área total. É 21 raiz de 3 metros quadrados. Esse aqui é mais simples um pouquinho. Esse aqui também é um prisma, só que ele não é reto, ele é oblíquo, né? Então ele tem uma inclinaçãozinha de 30 graus aí, né? Bom, então como é que calcula a área total desse prisma? A área da base não tem tanto problema, que é um quadrado, né? Então a área da base vai ser a área de um quadrado, que é o lado ao quadrado. Então 4 ao quadrado, 16. Então vai ficar 16 centímetros quadrados, essa é a área da base. Agora, esse ladozinho aqui do nosso retângulo, esse retângulo aqui lateral, na verdade não é um retângulo, né? É um paralelogramo. Então, para a gente calcular a área dele, basta você considerar essa linhazinha aqui, né? E a altura dele vai estar aqui, ó. Então foi o que eu desenhei nesse triângulo. Essa medida aqui, que é a área essa lateral, mede 6 centímetros, tá? Não é metros não, coloquei metros aqui, mais centímetros. Aqui vai ser a altura, né? E aqui vai ser um outro lado que não importa, né? E lembrando que é 30 graus, que é a informação que deu aqui. Com isso a gente usa a trigonometria, né? A gente sabe que seno de qualquer triângulo né, é cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso aqui o 6 vai ser a hipotenusa. Bom, então o seno de 30 é meio, né? E esse 6 passa para o outro lado multiplicando, fica meio vezes 6, que dá 3. Então,
como é que a gente vai calcular esse triângulozinho aqui, esse retângulo? Vai ser 4, porque ele tem 4 iguais. Cada ladozinho dele tem um igualzinho a ele. Que vai ser 6 vezes 3, né? Que é a altura e o lado dele, né? Então, 6 vezes 3, 18, vezes 4, 72 centímetros quadrados. Então, essa é a área lateral, a soma de todos os retângulos, todos os paralelogramos aí. Ok? E aí, a área total vai ser a área lateral, que a gente acabou de calcular, mais 2 vezes a área da base, que dá 32, 72 mais 32, 104. Bom, o exercício 31 foi dado 3 cubos. Vou mostrar esses dois primeiro, depois eu apago e mostro o terceiro que não cabe aqui, né? Então, o primeiro cubo diz que tem aresta 12 centímetros. Então, todas as arestas do cubo valem 12 centímetros. A superfície do cubo ele quer a área total. O cubo é formado por 6 quadrados, né? Todos eles iguaizinhos. Então, vai ser 6 vezes a área do quadrado, que é 12 ao quadrado, desse aqui, né? Então, 12 ao quadrado, 144, vezes 6, 864 centímetros quadrados. O segundo cubo, não foi dado o valor da aresta, mas diz que a diagonal desse cubo mede 12 centímetros. A diagonal, aqui é a aresta que mede 12, esse aqui é a diagonal que mede 12. Bom, a diagonal a gente sabe que é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas como é um cubo, todas as arestas são iguais, então vai ser 3 vezes a ao quadrado. Né? Porque a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado dá 3 vezes a ao quadrado. Bom, então, como a diagonal é 12, eu igualo essa expressão aqui, raiz quadrada de 3 vezes a ao quadrado, eu igualo a 12. Elevo os dois lados ao quadrado, né? Para quê? Para sumir com essa raiz. 12 ao quadrado dá 144, e raiz quadrada de 3 vezes ao quadrado, vai cortar, vai ficar o que está lá dentro da raiz, que é 3 raiz de 2. Bom, como eu quero saber a aresta, eu passo 3 dividindo. Então, 144 dividido por 3, que dá 48. Eu não sei o valor da aresta, mas eu sei que a aresta ao quadrado dá 48. Bom, a aresta vai ser raiz quadrada de 48, mas eu nem vou precisar saber da aresta dele, porque eu quero saber a área total dele. A gente sabe que a área total de um cubo é 6 vezes a área do quadrado, né? Que é a ao quadrado, então eu já tenho essa informação, o a ao quadrado, que é 48 aqui. Então basta eu substituir esse a ao quadrado por 48, que já é, esse a ao quadrado já é a área do quadrado. Né? Então 6 vezes 48, 288. Por enquanto esse aqui é o maior, né? Então vamos ver o seguinte. Bom, agora o terceiro cubo, agora diz que a diagonal da face do quadrado que é 12. Aquele lá era a diagonal do próprio cubo, né? Aqui é a diagonal da face. Então, se é a diagonal da face ela é um quadrado, esse aqui é um triângulozinho retângulo, né? Que vai ficar a hipotenusa 12, que é a própria diagonal, a aresta e a aresta, né? Que são os outros catetos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, dá quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar ao quadrado mais ao quadrado, que é 2 vezes ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Passo esse 2 dividindo, dá 72. Então, a aresta ao quadrado dá 72. Não preciso nem saber o valor da aresta, que é só tirar a raiz quadrada de 72. Mas aqui já é a área do quadrado, porque o quadrado não é A, não é lado ao quadrado? O lado aqui é a aresta, né? Então, vai ficar a aresta ao quadrado. Então, aqui já é a área desse quadradozinho aqui. A área total do cubo vai ser 6 vezes a área desse quadrado. Então, como A ao quadrado é 72, eu substituo por 72, vezes 6 dá 432. Então, esse aqui ainda ficou com a área maior do que o cubo B. Esse aqui é o cubo C, né? E o cubo A ficou com a área maior ainda. Então, o que tem menor área é o cubo B, com 200 e alguma coisa, 288, né? Ok?